TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Boa noite. Estamos começando o programa Entre Linhas pela TV Univates. Programa que tem por objetivo ter você como convidado bem à vontade para nos acompanhar esta noite e conversar com o prefeito de Lajeado, Luiz Fernando Schmidt, sobre os 100 primeiros dias de sua administração à testa do Poder Executivo de Lajeado. Os nossos agradecimentos iniciais à loja Identidade Homem, que faz parte na montagem deste cenário. Conversamos então com o prefeito Luiz Fernando Schmidt, prefeito de Lajeado. Tudo bem, prefeito? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Paulo Rogério. Um prazer muito grande poder estar aqui contigo e com todos os telespectadores da nossa TV Univates. Balanço dos primeiros 100 dias. Olha, Paulo Rogério, eu tenho a certeza de que a dinâmica de uma prefeitura como a de Lajeado se estabelece em 60 dias, né? E as lideranças dessa dinâmica, prefeito, vice-prefeito e secretários, têm a obrigação de darem o tom para a administração. Então nós estamos num processo dinâmico bom, de aceleração, de crescimento das realizações, mas também ainda já, né, num crescimento acentuado com relação a isso, mas num diagnóstico ainda presente, quer dizer, nós ainda estamos diagnosticando determinadas áreas, mas na imensa maioria desse diagnóstico já há concretização. Portanto, cada vez mais nós, estando, digamos, com essa facilidade no processo de identificação, nós vamos adiante com relação à administração. Nós tivemos alguns casos que você testemunha, a comunidade é testemunha, que nós tivemos que resolver de forma muito rápida. Uma delas foi o término do contrato com a UAMBLA, na questão do estacionamento rotativo, que nas condições de Lajeado, na confluência do trânsito que se estabelece, especialmente na região central, é um tema importante. Aliás, o trânsito em Lajeado é uma questão importante. E assim eu poderia citar outros exemplos de que nós tivemos que ter decisões rápidas, encaminhar essas decisões para a Câmara de Vereadores, que felizmente, na sua imensa maioria, tem entendido os propósitos, né, que a nova administração tem. E nós também tivemos avanços com relação à objetividade, por exemplo, na Escola Técnica Federal, que significam 10 milhões de investimento para 1.200 vagas, né, quando ela estiver na sua plenitude, que significa de que uma micro-região dentro do município vai se desenvolver ainda mais do que está se desenvolvendo, o que significa que nós tenhamos mais movimentos nos restaurantes, nos hotéis, mais movimento, enfim, da economia do nosso município. Assim a gente tem agido com relação a levar o nome de Lajeado adiante, seja nos símbolos ligados ao esporte, por exemplo, seja na dimensão que nós temos que ter, no sentido de dizer ao povo gaúcho, né, e de tentar levar isso adiante, inclusive com relação à importância que o nosso município tem dentro do contexto social e econômico, onde está inserido, sim, onde está inserida assim, a municipalidade, o poder público municipal, mas também onde está inserida, por exemplo, a própria Univates e também o Hospital Bruno Bor, como o grande tripé que ajuda a induzir, a alavancar ainda mais o desenvolvimento desse município. Algumas situações que lhe surpreenderam ou lhe pegaram desprevenido? Olha, Paulo, nós tivemos a questão do contrato de diesel, né, que já desde outubro de 2011 não existia, nós tivemos que refazer o contrato. Ficamos 10 dias sem podermos utilizar diesel, né? Nós tínhamos lá 70 linhas de celular que não havia contrato. Nós temos o telefone convencional também, que não há contrato. Mas isso não é para nos queixar, quer dizer, existiu ali um diagnóstico, digamos, que nos preocupou num primeiro momento. Mas sem olharmos para trás, nós fomos trabalhando, fomos corrigindo essas questões e hoje nós estamos na plenitude do processo de utilização dos instrumentos capazes de fazer com que a gente interaja com a comunidade e interaja também intra-administração. Nós temos um processo de coesão muito grande, nós temos uma relação excelente com o nosso vice-prefeito Vilcinho Jaques, nós temos uma relação muito boa com todo o secretariado que tem trabalhado na nossa dinâmica e isso logicamente também se estende para todo o quadro de carreira da Prefeitura Municipal de Lajeado, bem como os cargos de confiança e funções gratificadas. O que eu tenho dito para os CCs e FGs? Nós precisamos respeitar a história dos servidores de carreira e a partir desta história termos aquilo que a gente já tem, que é
né? Pela terceira vez estou dizendo isso, o diagnóstico, para que nós possamos estabelecer um prognóstico ainda mais qualificado, né, em relação ao que temos hoje, para irmos no processo evolutivo com relação à visão de servir a comunidade. Quer dizer, o servidor público ele tem que atender bem as pessoas e nessa reciprocidade, então, fazer com que a gente tenha um cenário, um caldo de cultura favorável a todos. Uma das questões mais polêmicas foi o contrato do lixo. Superado esse problema? Superado, né? Eu não vejo polêmica ali, né? Nós fizemos um processo de escolha legítimo, legal, ético. Veja, isso é importante dizer para a sociedade não tem a obrigação de entender como é que se resolvem estas questões no setor público. Nós fizemos uma escolha baseada na melhor proposta. 4 empresas concorreram. A melhor proposta, a vencedora, é que está executando o serviço de forma emergencial. Na questão do lixo, do seu recolhimento, né, e levam o lixo até a célula que já existiu, né, que existe, mas também essa mesma empresa faz toda a roçada. Nós tínhamos 6 roçadores só na prefeitura, nós tínhamos que acentuar a questão das roçadas aqui no município. E todos estão enxergando que a coisa melhorou bastante com relação a isso. Nós tivemos um verão úmido e quente, portanto, se cresce o milho e isso é bom, também cresce o inso, cresce a vegetação e, portanto, esse trabalho deveria ser feito não só em relação à estética, mas também em relação, inclusive, a cuidados com relação à saúde pública. Bom, feito isso, né, escolhido de forma legal e ética a nova empresa, nós, concomitantemente a isto, Paulo, nós estamos abrindo um processo licitatório, que é uma outra forma, mas que vai exatamente ao encontro de democratizar os processos de escolha, como foi o processo do emergencial. Então, nós temos esse processo de licitação para o lixo também, né, já vigindo esse processo internamente, para que depois nós possamos construir o edital e, a partir do edital, a escolha, né, ou a inscrição das empresas que querem concorrer e, claro, a escolha dentro da proposta e dentro da lógica que nós queremos em relação às exigências do próprio edital. Portanto, as exigências legais dão conta de que as empresas locais podem participar, mas qualquer empresa do Brasil pode participar em qualquer processo licitatório de qualquer serviço ou obra executado nos poderes públicos. O senhor fala sobre a empresa que está fazendo o trabalho de limpeza pública, mas a questão da célula de depósito de armazenamento do lixo em Lajeado, na divisa de São Bento com Conventos, também é uma situação que precisa, em seguida, de uma medida mais forte. Exatamente. Nós estamos já corrigindo alguns problemas. Nós tínhamos ali, eu vou usar o termo popular, o lixo, né? Quer dizer, o material que se recolhe sendo depositado sem uma cobertura adequada. Essa cobertura já vem sendo feita de forma adequada, né? Ainda não perfeita, né? Porque nós ali temos alguns problemas logísticos que nós estamos corrigindo, mas existe um investimento importante já feito na administração anterior. Nós temos uma nova célula e que certamente servirá para a municipalidade por mais ou menos 5 anos e que é um investimento de R$1 milhão. Então nós temos a garantia de termos espaço para 5 anos, mais ou menos isso. Claro que o lixo ele também é progressivo, tanto quanto é a progressividade, o crescimento da nossa cidade, o consumo do nosso município, né? E a partir, claro, Paulo, de que nós utilizarmos, e pode ser inclusive na gestão de outros governos, a segunda célula, eu particularmente entendo que nós temos que trabalhar de forma consorciada, não levar o lixo inclusive para a região ali carbonífera, é muito longe, né? Se torna mais caro, mas nós buscarmos uma área na região não distante dos municípios principais para que de forma consorciada nós possamos trabalhar e inclusive diminuir custos com relação ao recolhimento, sempre, né, com essa visão, mas também e principalmente com relação a levar esse lixo em uma distância não muito grande. Este raciocínio que o senhor está desenvolvendo é uma novidade na questão do fim para a produção de um lixo. Lajeado produz hoje por habitante entre 700 e 800 gramas dia. Isto representa quase 50 toneladas a cada dia de lixo produzido. Na média, esta empresa, né, inclusive a sua representação me visitou no gabinete para se apresentar e nos disseram que vai além disso, em média. Bom, mas nós temos, eu volto a dizer, uma progressividade com relação a isso.
E eu tenho a visão, Paulo Rogério, que é sobre o lixo ser trabalhado de forma consorciada na questão do seu depósito, logicamente utilizarmos uma matéria reciclável, aproveitando mão de obra local ou regional e agregando valor. Nós precisamos fazer com que o catador ele tenha uma renda de R$ 1.500 por mês. Isso é possível. Como é que você trabalha isso? Com cooperativas bem formatadas, que podem ser 2, podem ser 3 em cada município, dependendo também do seu tamanho, e nisso deverá estar inserida a empresa. Quer dizer, nós temos que fazer aí uma parceria comunidade, né, nos cuidados que ela deve ter com relação ao lixo, a sua destinação, a sua colocação na lixeira, na relação com a empresa, mas também na relação com os que vão agregar valor a este lixo, né? Seja de forma a juntá-lo, a selecioná-lo, né, e colocá-lo de forma adequada para que ele seja reindustrializado, né? Seja este lixo que nós podemos, inclusive, trabalhar com relação ao lixo orgânico, né? Onde nós podemos aproveitá-lo para a questão, e aí você me dá uma aula sobre isso, a questão da fertilização da terra, por exemplo. No próximo bloco, vamos abordar algumas situações nevrálgicas em Lajeado. A questão da segurança pública, a questão da falta de vagas em creches, a questão da própria saúde, logo depois do intervalo. Estamos voltando com o programa Entre Linhas pela TV Univates e hoje à noite conversando com o prefeito de Lajeado, Luiz Fernando Schmidt, fazendo o levantamento dos primeiros 100 dias de seu governo e da situação que Lajeado está vivendo. Alguns pontos de preocupação para o cidadão de Lajeado, a questão do trânsito, por exemplo. Paulo, nós estamos trabalhando algumas questões pontuais. E sempre quando se trabalha a questão do trânsito, a gente não tem o 100% de aprovação. Às vezes é lá um comércio que vai ter um determinado prejuízo com relação a uma determinada mudança. Então nós temos algumas mudanças pontuais, seja aqui no bairro Hidráulica, para evitar que a fila, né, venha a acontecer, quer dizer, nós estamos criando ali a possibilidade de que a pessoa vindo do alto do parque possa parar no meio das 2 pistas existentes hoje e se deslocando em direção à 386, né, naquela descida que nós temos em relação à 386, logo depois da elevada. Nós vamos trabalhar a área central da cidade no sentido de estabelecer um fluxo e uma possibilidade muito mais fácil de sair da cidade com relação à 386, com relação à RS 130, né? Enfim, nós vamos trabalhar num primeiro momento pontualmente. E aí, em relação a esse comportamento pontual das novidades, nós vamos agregando, né, outros benefícios na área do trânsito, mas sempre discutindo com a comunidade. Nós temos nos reunido com o pessoal que trabalha com táxi, por exemplo, nós temos nos reunido com empresários, né? Mas muito na lógica do ponto, na lógica daquela área da cidade. Mas nós vamos além disso, nós vamos fazer um grande debate sobre a necessidade de fazermos alterações maiores. Agora veja, nós não podemos, na dinâmica que se tem de 0,74 veículos por habitante, e aí entram os carros, né, os automóveis, os caminhões, as caminhonetes, mas também entram as motos, mas é 0,74 veículos por habitante, é bastante. E nós temos a confluência da área central em poucas avenidas ou ruas, então isso significa de que nós não vamos fazer milagres, isso eu já disse inclusive na campanha política, é uma questão de responsabilidade. Agora, nós podemos acentuar, né, essas melhorias, podemos, e junto com isso, quase que concomitantemente a isso, construir projetos capazes de fazer com que a sociedade também possa buscar um fluxo viário melhor, com vias melhores, com novas vias, talvez num futuro, a médio prazo, dentro da nossa administração, com algumas elevadas, né, com túnel, ali naquela região de Conventos, né, que existe ali um projeto, mas que o DENIT não aceitou. Nós fomos a Brasília tratar disso. Aliás, fomos recebidos individualmente, o Auri Reiser, meu secretário de governo, e eu, pelo ministro dos Transportes, na época o ministro Passos, que nos tratou muito bem, já para tratarmos de algumas melhorias estruturais, especialmente com relação à 386. Em relação à 386, nós temos a duplicação de Estrela Tabaí, mas nós já estamos trabalhando
na possibilidade de que o DENIT possa fazer com que a área urbana de Lajeado, e aí eu tenho certeza que também Estrela estará trabalhando conjuntamente, para que nós possamos ter um projeto especialmente destas duas áreas urbanas, interagindo já com a lógica da futura duplicação que vai se dar de Lajeado em diante. Agora, a área central de Lajeado, com relação a 386 e também com relação à RS 130, isso vale para outros municípios próximos, nós devemos tratar com muita responsabilidade. E aí temos que sermos verdadeiros. Nós não temos recurso para isso. Nós podemos até estabelecermos convênios, parcerias. Agora, recursos, né, um montante maior certamente será encaminhado especialmente pela União. Bom, como é que nós vamos fazer isso com relação ao tempo? Para sintetizar, as mudanças pontuais de forma rápida, a mudança mais estrutural, dialogando com a sociedade que quiser dialogar com relação a isso a médio prazo, dentro dos 4 anos, e a longo prazo, claro, dentro desses 4 anos, também trabalhando a lógica das grandes construções, das grandes obras. Na questão da educação infantil, Lajeado tem hoje, de 75 mil habitantes, aproximadamente 780 mulheres gestantes. Senhoras que estão grávidas e que devem dar à luz logo ali adiante. Já faltam, em termos de vagas em creches, ao redor de 460 e poucas vagas. E não nasceram ainda esse contingente de quase 800 crianças. Quais são as alternativas? As alternativas são os aumentos do espaço físico das creches existentes. Isso significa a contratação de novos monitores, monitoras, de novos professores, professoras da rede infantil, da rede municipal infantil, mas também significa de que nós temos que construir projetos, estamos construindo através da Secretaria de Educação, através da secretária Eloide Conzatti, a possibilidade de termos 3 creches com recursos da União. Essas 3 escolas de ensino infantil, elas deverão ser localizadas exatamente em áreas onde a necessidade é maior. A área hoje em que a necessidade é maior e que dialoga com outros bairros adjacentes é aquela área do Bom Pastor. O Bom Pastor ele é dividido, ele não tem ali uma sequência de bairro. Então nós estamos localizando uma área adequada e em cima desta área adequada e de mais 2 na cidade, fazermos projetos, encaminharmos para o Ministério da Educação para que nós tenhamos, então, estas construções. Bom, isso vai se dar esse ano? Eu tenho certeza que não. Mas no ano que vem nós já temos que ter uma solução mais estrutural, não só aumentando o espaço das creches já existentes. Nós temos creches com excelente qualidade em termos materiais, mas também nós temos creches que têm grandes deficiências, inclusive de estrutura, de construção de prédio. Então nós temos que melhorar isso. Já foram resolvidos 160 casos, mais ou menos, 160 vagas. Enquanto nós resolvíamos em 3 meses e meio as 160 vagas, já surgiram muitas mais. E eu quero te cumprimentar, inclusive, por esse dado que tu me trazes e que é correto, de 780 mães, ou que serão mães ou pela primeira vez ou pela segunda vez, e, portanto, significará uma demanda que nós vamos ter que buscar o suprimento disso. Quer dizer, ninguém vai aqui dizer que não se possa construir família, se ter filhos, enfim. Então, essa é uma responsabilidade que nós temos que ter com o município, com a cidade que tenha dinâmica como o nosso, como o nosso município. E, portanto, se nós queremos crescer economicamente, se nós queremos que as pessoas invistam aqui, nós temos que ir ao encontro desse investimento, também dando condições no aspecto social para estas famílias. Segurança pública. Segurança pública, muito mais, é uma responsabilidade do Estado do Rio Grande do Sul, mas também é uma responsabilidade da União e nós temos que sermos copartícipes desse processo. Nós, enquanto cidadãos, o Paulo Rogério, o Luiz Fernando Schmidt, contribuindo com a Brigada Militar, com a Polícia Civil, criando uma cultura de paz, mas também nós temos que ser parceiros com relação àquilo que o Estado está nos propiciando. O que o Estado está nos propiciando? E já temos um acerto definido, de que nós tenhamos em Lajeado o policiamento comunitário. Como é que funciona o policiamento comunitário? Você define, nesse caso nós teremos 5 da Brigada Militar e mais 1 da Polícia Civil, você define micro-regiões ou macro-regiões dentro do município para que aquele determinado núcleo cuide especificamente daquela área do município. O que este núcleo receberá do governo do Estado? Um veículo novo, uma viatura nova,
uma bicicleta para cada homem ou mulher da Brigada Militar e todo o equipamento de proteção individual. Qual é o papel da municipalidade? Remunerar o aluguel daquela soldada, daquele soldado, da sua família. Então nós teremos 20 casas que serão alugadas ou numa parceria público-privada, que na prática será assim, ou primordialmente então pelo poder público, mas podendo fazer essa parceria, ou só pelo poder público, onde o Estado então entrará com os homens, com as mulheres da Brigada Militar. A Brigada Militar e o seu comando local, estadual, regional, chama isso de tapete, né? Nós vamos estender um tapete que vai aumentar a segurança pública, não só a sensação, mas de fato vai aumentar a segurança pública dentro do município de Lajeado. Mantém-se aí aquele policiamento dentro da área comercial principal de Lajeado, se mantém aquela eventual passagem, né, da Brigada Militar no interior do município, mas se acentuam aquelas regiões em que há mais problemas com relação à criminalidade. Que em Lajeado não é acentuada, nós temos alguns bairros, algumas regiões da cidade que tem mais problemas, então nós temos que acentuar ali o policiamento. Esta parceria, ela está acertada na política, não na política partidária, na política município-estado, e vamos formalizar certamente aí até setembro, outubro ainda desse ano. Isso inclui a criação da Secretaria da Segurança Pública? Inclui, exatamente, quer dizer, não seria necessário para isto criar a secretaria, mas isso faz com que haja uma agregação de possibilidades, inclusive de buscarmos recursos em nível federal, né, no Ministério dos Direitos Humanos, né, lá na Secretaria Especial dos Direitos Humanos, mas especialmente no Ministério da Justiça e a interação com a comunidade. Nós estamos criando uma secretaria muito enxuta, né, onde nós traremos o trânsito junto, quer dizer, trânsito também em relação às concessões, por exemplo, a questão dos ônibus, né, a concessão para os ônibus e junto então à Secretaria de Segurança Pública do município de Lajeado. Também o cuidado com os logradouros e os prédios públicos. Exatamente. E aí, Paulo, eu tenho um pensamento e eu espero concretizar, estamos trabalhando este processo também na administração, que aquela empresa que está lá cuidando do próprio público, da creche, por exemplo, da escola, ou da futura UPA que está sendo estruturada, o prédio está pronto, mas tem que comprar o equipamento, contratar o pessoal, que esta pessoa que cuida do prédio também tenha uma visão do entorno. Isto vai contribuir com a segurança como um todo e mais ainda a interação que esse processo deve ter com relação à Polícia Rodoviária Federal, à Polícia Rodoviária Estadual, Brigada Militar e Polícia Civil. A saúde e as questões envolvendo a mobilidade urbana, onde entra também a questão da habitação mais popular. São temas para depois do intervalo. Programa Entre Linhas pela TV Univates, trazendo a presença do prefeito Luiz Fernando Schmidt, prefeito de Lajeado, fazendo uma avaliação do seu governo, também falando sobre o Lajeado presente e o Lajeado futuro. Na questão da mobilidade urbana, prefeito, hoje se reclama muito que o centro de Lajeado não é convidativo, especialmente para os pedestres. Tem diversos problemas, inclusive com calçada de passeio na Júlio de Castilhos. Mas tem também a questão do plano diretor, que está passando por reforma para direcionar qual vai ser o crescimento. Crescimento envolvendo construções na área de moradias, o crescimento comercial, o crescimento industrial, o crescimento do terceiro setor, educação, saúde. Como é que o senhor vê esse conjunto de providências que precisam ser adotadas para Lajeado logo ali adiante? Bom, primeiro, Paulo Rogério, uma revisão, às vezes pontual é necessária, mas especialmente uma revisão do todo do plano diretor. De forma construída, de forma dialogada, de forma concatenada com os investidores, mas também com a população em geral, obviamente. Entra aí também a questão viária, como nós debatemos anteriormente, entra aí a questão do transporte coletivo, enfim, uma questão interage com a outra. Ao natural existem processos interessantes. Por exemplo, eu falei antes da escola técnica, né? No entorno da escola técnica, na região de Olarias, já existe ali uma cidadezinha, no sentido da estrutura necessária, né? Bom, mas nós vamos ampliar isso. Ao longo do tempo, a própria iniciativa privada vai induzindo isso, mas o poder público, e nesse exemplo da escola técnica, ele também pode induzir. Assim nós temos um centro comercial em Conventos, na sua área mais central, né? Nós temos em outros bairros essa possibilidade.
A própria existência aqui da Univat significa de que essa região da cidade tem um comportamento diferente de outras regiões e assim por diante. Bom, mas nós precisamos, com essa descentralização, também incentivarmos as pessoas a utilizar desta possibilidade de forma mais concreta. E aí vem também a cultura, que também é do Lyciolano Schmidt, no sentido de, se nós construirmos essa possibilidade, de que ele use mais o transporte coletivo. Né? Por quê? Nós estamos estrangulando essa questão na nossa cidade. Nós andamos bastante de carro e que bom que nós tenhamos essa condição econômica para termos esse índice de 0,74 veículos, incluindo motocicletas, veículos menores, portanto, isso nos dá uma condição boa. Mas se nós não enveredarmos para a cultura do transporte coletivo, como é que será a nossa cidade daqui 7, 8 anos se ela já tem problemas hoje? Bom, e aí entra a questão do plano diretor, entra que tipo de construção que o poder público deve permitir em determinada área da cidade, em outra área da cidade, né? Quais são os tamanhos dos lotes, né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo que é muito longínquo, mas é verdadeiro. Barcelona tem apenas 50 quilômetros quadrados, portanto é quase a metade em termos de quilometragem quadrada que tem Lajeado, e tem 3 milhões de pessoas. Como é que são as construções lá? Elas são muito mais próximas umas das outras, mas nós temos lá espaços públicos, né, que são muito utilizados. Digamos, o nosso Parque dos Dique aqui, e aí existe uma preocupação do prefeito e da sua equipe. Nós necessitamos criar espaços físicos, né, parques, para que as pessoas possam estar ali se divertindo no final de semana, conversando no final do dia, tomando seu chimarrão, enfim, né, curtindo a sua vida. Bom, como é que a gente prepara isso? Através de um plano diretor. E um plano diretor que tenha a firmeza na sua consecução presente e futura. Então, é com essa visão e também dialogando com a questão ambiental, né, com o desenvolvimento sustentável, é que a nossa administração está trabalhando. Na questão das moradias populares ou acessíveis? Eu quero dialogar contigo com duas lógicas, né? Nós temos aquela habitação que não deixa de ser popular, mas que não necessita essa família investidora, essa pessoa investidora do Minha Casa Minha Vida, que é esse financiamento que era tradicional em todo o país via Caixa Econômica Federal, né, que muitas pessoas fizeram, mas hoje nós temos a lógica do Minha Casa Minha Vida, que abrange famílias que têm um poder aquisitivo um pouco menor, né, que pode ser de 3 a 6 salários, que houve e continuam havendo excelentes investimentos aqui no nosso município, inclusive com empresas locais. Mas nós precisamos agora inaugurarmos esse investimento de 0 a 3. Inclusive tivemos hoje uma reunião com um dos bancos patrocinadores, no bom sentido do termo, desse projeto. Por quê, Paulo Rogério? Porque nós temos famílias que residem em subhabitações e temos famílias de baixíssima renda, de baixa renda, que ainda não têm habitação, que pagam aluguel, as pessoas pagam aluguel. Bom, então nós temos que ter políticas para isso. Nós temos uma área que eu não vou citar agora por questão ética, que já está quase definida como área onde será investida, né, onde será investido para essa questão habitacional de 0 a 3. Vamos construir mais ou menos 200 apartamentos, que não serão suficientes, nós temos aí em torno de 450 famílias nesta condição, para que depois nós possamos avançar. Qual é o problema hoje que eu debatia com esse setor financeiro enquanto bancos? Nós não temos uma política clara, e eu quero ajudar a construir isto, para as famílias que têm o seu terreno, que têm a sua subhabitação, né? E que deveriam ter uma casa nova ali pelo Minha Casa Minha Vida. Só que na individualidade do terreno fica mais caro, fica mais dispendioso para a empresa investir, para quem vai ganhar a licitação desse processo, e em consequência fica mais caro para quem vai pagar a prestação. Como é que é a Minha Casa tradicional? Você paga uma prestação aí de 50 a 150 reais durante 10 anos e o imóvel está pago. Mas isso dentro da lógica dos blocos de apartamentos. Se você for para uma outra lógica do terreno individual, você encarece, porque a empresa deverá ter uma estrutura diferente. Quando é sequência um a outro, você utiliza a mesma parede para dividir, por exemplo, 2 apartamentos, né? Bom, nesta lógica da casa individual, não. Então, nós temos, digamos assim, um cenário de estrutura que significa
maior despesa desta empreiteira e, portanto, maior custo de prestação e talvez mais anos para pagar para a família que necessita desse investimento. Então, é algo que nós queremos construir. Talvez no futuro o poder público municipal possa entrar com um determinado percentual além da área de terras, né, e investir, então, para que aquele morador tenha amortizado um valor maior que lhe possibilite pagar esse investimento, volto a dizer, individual naquele terreno que já é da sua propriedade. Então esse é o foco principal hoje da nossa gestão, em termos de habitações populares, é o foco 0 a 3 salários mínimos enquanto renda familiar. Em Teutônia, o projeto desenvolvido com a Caixa Econômica Federal, a Prefeitura cedeu a área, toda a infraestrutura e as famílias entraram com o financiamento subsidiado pelo governo, pelo Minha Casa Minha Vida. Lajeado está propondo, ao invés de casas, está propondo a construção de prédios verticais, edifícios. Prédios verticais, blocos de apartamentos, por duas lógicas, por serem mais baratos e também pela lógica de que nós temos aqui 90 km² só, nós temos pouca área, né? Então digamos assim, esta é a nossa decisão e também assim nós vamos baratear. Agora, o projeto de Teutônia que eu conheço é um projeto excepcional, é muito bonito, muito bom, mas dentro de uma outra lógica de tamanho de município, né? Inclusive a área que foi destinada lá. Então é um pouco mais confortável, é verdade, é um pouco mais confortável, deixa as famílias um pouco mais livres, né? No sentido inclusive da relação ambiental. Mas em relação ao que o município pode propiciar aqui em Lajeado, para baratear, volto a dizer, esse empreendimento, essa prestação dessa família, é a lógica dos blocos de apartamentos. A questão da saúde pública em Lajeado. Saúde, hoje eu via uma pesquisa com relação ao Estado, isso vale para qualquer Estado brasileiro, está em primeiríssimo lugar em termos de preocupação. Mas eu te diria o seguinte, Paulo Rogério, nós estamos melhorando cada vez mais as estruturas, por exemplo, os postos de saúde aqui no município. Nós já ingressamos via Ministério da Saúde, em consequência, via Secretaria do Estado da Saúde, através do secretário Círio Simone, com vários projetos, não são poucos, para ampliação de postos de saúde, para compra de equipamentos, por exemplo, 4 consultórios dentários, né? Enfim, equipamentos para a UPA, nós já temos lá uma conta especial, R$660 mil para a compra de equipamentos, e vamos inclusive chegar certamente muito próximos de R$1 milhão de investimento lá para a UPA. A UPA será muito importante porque dilui um pouco a questão do pronto-socorro do Hospital Bruno Borna, com o qual inclusive nós estamos tendo uma relação de diálogo permanente, ou através do prefeito, do vice-prefeito, ou através da Secretaria de Saúde, através do secretário Schwingel. Mas nós queremos trabalhar um tema, Paulo Rogério, que é o tema da prevenção. Aliás, eu tenho dito que o Estado, no sentido amplo da palavra, tem trabalhado muito pouco o inconsciente coletivo, no bom sentido do termo. Quer dizer, nós temos que usar os veículos de comunicação para que nós possamos nos prevenir enquanto saúde. Nós somos muito da cura, quando a doença já se estabeleceu, seja ela uma doença viral, seja ela uma doença crônica. Então, nós vamos trabalhar muito na questão da prevenção. O que nós estamos fazendo agora? Nós estamos atacando as questões mais prementes, melhoria das estruturas em alguns postos de saúde, melhoria no atendimento. Nós estamos construindo um projeto, Paulo Rogério, que não é nada fácil, eu quero dizer para a comunidade, mas que nós estamos nos encaminhando para concretizar isso até junho, mais ou menos, que é a municipalização plena da saúde, ou chamado atualmente Pacto pela Saúde. Nós vamos investir no ano que vem em torno de 74, 75 milhões de reais em saúde. Vai resolver o problema? Não vai resolver, porque a saúde tem a sua subjetividade, tem a questão cultural inserida nesse contexto, mas nós vamos melhorar a questão da lista de espera para cirurgias. Já estamos, inclusive, buscando, né, e espero que a gente se entenda com o Hospital Bruno Borna para fazer um mutirão de cirurgias eletivas, mas também nós caminhamos para, tendo a municipalização plena, para que os especialistas, né, recebam seus pacientes de forma mais rápida, né, que as consultas sejam mais rápidas, para que nós possamos, volto a dizer, melhorar o atendimento da rede básica e também estabelecermos uma melhora no sentido das relações que se estabelecem para cirurgias de maior vulto.
né? Nós temos que continuar lutando para que Lajeado seja um centro de atendimento para traumatologia, um centro especializado. E aí vai precisar a parceria do poder público também, não só na relação estabelecida com o Estado e com a União para que isso aconteça, mas também na efetivação de políticas públicas capazes de suprir essa demanda. Lajeado e a Copa 2014, o futuro de Lajeado e as eleições do próximo ano são assuntos para o bloco de encerramento do programa de hoje, depois do intervalo. De volta com o programa Entre Linhas pela TV Univates, hoje abordando com o prefeito Luiz Fernando Schmidt a situação de Lajeado, o presente, o futuro de Lajeado e o seu governo 100 dias de administração. Copa do Mundo 2014, prefeito, qual vai ser a inserção de Lajeado e da região neste evento que promete trazer mudanças? Olha, Paulo, primeiro, as obras para a Copa do Mundo que estão sendo feitas ou na região metropolitana de Porto Alegre ou em outros locais, ou na região metropolitana de São Paulo ou de Minas, são um legado para a sociedade, né? Quer dizer, essas obras ficarão, eu não te diria para sempre, mas elas são quase perenes, né? Obras estruturantes, de infraestrutura muito forte, muito grande. Esse é o tema. Bom, isto pode não significar para Lajeado tanto quanto nós gostaríamos, mas Lajeado se aproxima no tempo de deslocamento para quem está em Porto Alegre, seja através da 448, que é a rodovia do Parque, né? Nós, em breve, até o final do ano, certamente, nós não precisaremos mais entrar em Canoas pela frente de Canoas. Nós estaremos passando pelos fundos de Canoas em direção à Ponte do Guaíba e saindo ali muito próximo do estádio novo da Arena do Grêmio. Bom, mas nós também temos o que é principal para nós, que é a duplicação da 386. Então, em tese, nós estaríamos em Porto Alegre em 1 hora e 15 minutos, mais ou menos. Isto significa de que um dos grandes focos de investimento, seja com relação à Copa do Mundo, seja com relação à natureza dos investimentos privados, será Lajeado e será a região. Então, nós temos que nos preparar com relação a isso. Bom, nos preparar significa nós dialogarmos com os vários temas que nós abordamos aqui. Plano diretor, segurança pública, educação, etc, etc, né? Políticas claras com relação aos incentivos para as indústrias, geração de emprego e renda, né? Mantendo essas características que nós temos localmente e também na região, mas também a Copa do Mundo tem a sua especificidade de momento. Se nós pudermos trazer para cá uma seleção para treinar, treinando já está bom, mas um jogo seria excepcional. Nós vamos fazer de tudo com relação a isso. Aliás, nós estamos dialogando, inclusive, é muito difícil nós mudarmos a lógica do Internacional, né, jogar em Caxias em função de que já tem um contrato de aluguel com o Ser Caxias, né, com aquela sociedade esportiva. Mas nós estamos tentando fazer com que o Inter jogue o Campeonato Brasileiro ou parte dele no estádio do Lajadense, junto com a direção do Lajadense. O que significa isso? Isso significa que a mídia vai se focar muito em Lajeado, como está se focando com relação ao Campeonato Gaúcho. Isso é um símbolo importante, mas também significa o econômico. Eu fui num restaurante no sábado ao meio-dia aqui em Lajeado, né? O que o pessoal comentou? Nos dias de grandes jogos, por exemplo, como o do Inter, eles recebem 150 pessoas a mais. Mas é um restaurante. Bom, mas o outro restaurante abriu excepcionalmente para receber, inclusive, dirigentes do Internacional, né? Cônsulos do Internacional, enfim, e outras pessoas. Isso significa, então, geração de renda, né? Significa que os hotéis terão, inclusive, mais gente para ali, né, pernoitar, fazer as refeições, enfim, né? Significa de que a pessoa que vem de carro vai abastecer no posto de combustíveis e todo, né, o entorno que isso significa com relação, então, ao próprio turismo. Mas o turismo, dialogando com Copa do Mundo ou dialogando com específico possibilidade de jogos importantes aqui, ele precisa ser visto não de forma Lajeado, né, mas sim na forma consorciada. Como é que a gente aproveita, por exemplo, o Concisa? O consórcio que tratava na região só de saúde, ele hoje é um guarda-chuva, você sabe disso. Você pode trabalhar o turismo via Concisa. Você pode trabalhar grandes obras, por exemplo, de contenção a cheias, que é o que a gente está pregando dentro da ação dos municípios do Vale do Taquari, de forma congregada, de forma consorciada. Então, o turismo, especialmente essas políticas mais subjetivas, elas devem ser estabelecidas de forma que
Lajeado receba uma delegação, ótimo, mas que Forquetinha possa, por exemplo, apresentar o seu turismo, e tem. Colinas possa apresentar o seu turismo, tem. Estrela, Teutônia, Arroio do Meio, Encantado, etc, etc. E nós somos pródigos aqui em termos da natureza. Nós estamos habituados com a nossa região. É muito importante que a gente construa aqui imóveis que interajam com a questão do turismo, mas nós já temos o turismo construído pela natureza, que é o nosso vale exuberante, que é o Rio Taquari, as suas margens, né, os seus vales e todas as relações estabelecidas a partir da cultura que se criou aqui, seja com relação à cultura alemã, italiana, lusa, etc, etc. O que é que o prefeito Luiz Fernando Schmidt sonha como Lajeado do futuro? Olha, Paulo, eu sonho com uma cidade que possa crescer dentro da dimensão que ela tem, dentro do desenvolvimento sustentável, mas com qualidade de vida, né? Eu acho que Lajeado não deve crescer tanto quanto cresceu Caxias. Parece um paradoxo dizer isso, né? Mas eu quero que ela cresça, mas que ela cresça com qualidade de vida, que ela cresça com uma dinâmica forte na sua economia, mas que nós continuemos cuidando do meio ambiente e, inclusive, acentuando esses cuidados. E aí eu quero te dizer, Paulo, que o meio ambiente a gente só trabalha na lógica também consorciada. Eu estava falando esses dias com o promotor Sérgio, que é uma pessoa fantástica no sentido da orientação e no sentido também da preocupação com o meio ambiente, como é a doutora Mônica em Estrela, como são outros promotores, enfim, né? Nós temos um trabalho com eles que a gente diz o seguinte: olha, o Ministério Público deve ter a sua autonomia fiscalizatória, mas ele é importante junto com o Judiciário, né, e junto com outras entidades representativas e instituições aqui no município, em toda a região, são importantes para que a gente possa dialogar e criarmos alternativas. E eu dizia para o Dr. Sérgio, então, eu só consigo enxergar o meio ambiente realmente preservado, né, com o Schmidt colocando, por exemplo, o lixo lá na lixeira no dia que o caminhão vai passar, se nós tivermos uma campanha forte em toda a região, né? Claro, cada município cuidando daquilo que ele é de responsabilidade, mas não adianta Lajeado só cuidar do Taquari, ou Colina só cuidar do Taquari, ou Encantado só cuidar do Taquari. Nós temos que ir além, nós temos que ir a Santa Teresa, a Mussum, a Roca Salles, irmos até Taquari, numa lógica que faça com que a nossa região, inclusive na visão turística, né, tenha um ambiente presente e futuro adequado com relação àquilo que nós queremos. Então, nós precisamos desenvolver mais, crescermos ainda mais, claro, e queremos ser mais fortes ainda no produto interno bruto, com boa distribuição de renda, sim, mas nós temos que ter cuidado com relação ao ambiente, porque não adianta só o crescimento econômico e o ambiente nefasto. Eleições 2014, qual a situação do Partido dos Trabalhadores para colocar aquele que vai lhe representar ou que vai ocupar o lugar que o senhor vinha ocupando na Assembleia Legislativa? Olha, Paulo, esse é um debate mais partidário, né? O prefeito, ele acaba, né, debatendo isso. Nós tivemos uma reunião, e que bom que se tornou pública, né? Uma reunião na casa do Sérgio Knipoff, que é o atual presidente da Câmara de Vereadores e que colocou a sua pré-candidatura em evidência a deputado estadual, mas nós podemos também ter outros nomes a deputado estadual. Por exemplo, o vereador Hildo Salve, ele não diz que não quer ser candidato a deputado estadual, portanto é um pré-candidato. Mas nós temos outros nomes na região, como inclusive o Áureo Scherer. Acho que duas candidaturas são difíceis, ou seria difícil nós elegermos uma delas. Quer dizer, aí você não tem talvez público suficiente para isso, além das outras candidaturas que se apresentam na região a deputado estadual. Enio Bassi como pré-candidato, Marquinhos Lang como pré-candidato, Elmar Schneider como pré-candidato, né? E aí também se evidencia o seguinte enquanto prefeito, enquanto vice-prefeito, enquanto secretários. Quer dizer, nós temos que ter um trabalho partidário, mas, ao mesmo tempo, cuidarmos da coesão necessária para a nossa administração. Qual era a preocupação e o que se dizia em determinado momento recente? Olha, é muito difícil o Schmidt montar a equipe dele, junto com o Vilcinho Jacques, enfim, junto com as lideranças partidárias. Não foi difícil. Agora, esse não ser difícil não significa que a gente venha a buscar tensionamentos no momento eleitoral, né, e termos comportamentos inadequados que podem não preservar aquilo que a gente construiu. Então,
Cada partido vai fazer a campanha para o seu candidato, mas respeitando a democracia, que é algo que está crescendo cada vez mais no nosso país, e, portanto, os partidos vão poder e devem trabalhar para as suas candidaturas. O prefeito se insere nisso e o vice se insere nisso, com 2 partidos diferentes, não dentro da administração, mas cada um dentro do potencial da sua militância pode fazer o trabalho que quiser, logicamente, os seus secretários, com relação à candidatura que quiserem trabalhar. O senhor está se preparando para 4 anos ou para buscar mais uma reeleição, e administrar Lajado por 2 mandatos? Olha, Paulo Rogério, com o advento das 2 possibilidades, de 4 anos ou 8 anos, eu seria muito hipócrita de dizer que eu não gostaria de continuar com outro projeto, mas é muito prematuro eu dizer isso, afirmar isso, de que eu serei candidato novamente, porque nós temos uma coalizão, né? Nós temos um governo que pensa nos 4 anos primeiros, quer dizer, nós temos muita coisa a fazer e nós queremos o aval da comunidade, quer dizer, então vai depender muito de todo esse contexto político para que nós possamos, no momento correto, no momento certo, sem prejudicar a administração pública municipal, né, em que se administra o dinheiro de todos, nesse momento correto a gente vai anunciar a nossa decisão, ou ficaremos 4 anos ou iremos para a possibilidade dos 8 anos. Como cidadão, que nota o senhor dá para o governo Luiz Fernando Schmidt e Wilson Jacques? E qual é a nota maior ou qual é a nota mais alta para determinada secretaria ou a mais baixa para outra secretaria? Olha, Paulo, a nota é 8, né? Para todos nós da administração. De 1 a 10 eu daria tranquilamente 8. Né? E todas as secretarias? De todas as secretarias. Eu te disse anteriormente, todos os secretários estão muito bem, numa dinâmica muito boa. Eu tenho um vice extraordinário, né? Que é muito companheiro, que agrega pelo seu conhecimento jurídico, pela sua experiência. Nós conversamos muito, aliás, ontem à noite nós jantamos junto, tomamos um vinho junto para olhar o jogo do Grêmio, né? Então, nós precisamos, Paulo Rogério, entender de que nós temos diferenças, sejam elas genéticas, sejam elas de costumes, de hábitos, de criação, temos diferenças partidárias, mas nós temos que enxergar de que a municipalidade, ela precisa sempre levar em conta a probidade administrativa e as políticas públicas acentuando a dinâmica de determinado município. O nosso município é extraordinário, a nossa região é extraordinária, mas nós temos que pensar o nosso município dentro dessa dinâmica privada para que nós possamos sempre ajudar a iniciativa privada, a sua individualidade, o seu coletivo, a sua representação a crescer cada vez mais. Mas eu estou muito contente, estou contente com a coesão interna e com a coesão que nós estamos estabelecendo com relação a outros poderes, com relação à parte patronal, com relação à parte de empregados, ou seja, estamos inserindo nesse debate toda a comunidade lajadense, independentemente de como é que o cidadão, a representação a que ela votou na eleição última aqui no município, independente inclusive de cores partidárias. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço, uma honra poder estar aqui contigo e com todos os telespectadores. Da mesma forma, foi o prefeito Luiz Fernando Schmidt, prefeito de Lajado, fazendo uma avaliação do seu governo até aqui, no programa Entre Linhas pela TV Univates, que volta amanhã, às 7 da noite. Boa noite. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.